um pouquinho sobre embalagens sustentáveis. Toda embalagem sustentável ou qualquer outra coisa que seja sustentável, ela se dá como um processo de transformação que explore novos recursos, explore a direção dos investimentos para quem que eles estão investindo isso, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional, que todos esses processos se harmonizem, se deem e reforcem o potencial presente e o futuro a fim de atender às necessidades e inspirações humanas. Os principais processos desse dessas embalagens, de tudo que seja sustentável, é para principalmente reduzir o impacto ambiental que a produção dessas causam no nosso ambiente. Melhora a gestão dos resíduos, um bom design, porque toda empresa busca isso, sempre melhorar, sempre estar melhor do que a maioria, por isso elas se destacam tanto. É mais eficiente também esses tipos de embalagem e principalmente pela comercialização dele. Em 1980, o Programa Ambiental das Nações, juntamente com outras empresas, é, queriam desenvolver alguma coisa que tivesse uma produção mais limpa, que não poluísse tanto o país e que tivesse menos risco para a sociedade e para o meio ambiente. Então, as embalagens sustentáveis foram criadas a partir disso. Várias empresas estão adotando esse meio sustentável. Um exemplo disso é os Clivey Capes, que são tampinhas de garrafa, mas que parecem Lego. Então, elas servem para tampar as garrafas, mas depois disso, ao invés de serem jogadas no lixo, elas podem ser dá para seu filho brincar ou então montar e deixar como decoração na casa. Mas o que são realmente? As embalagens sustentáveis, elas são feitas a partir de matérias-primas e de material reciclável. Eles buscam, através dela, não gastar muita energia e nem muita tecnologia e usar mais de recursos naturais. Elas ajudam muito o meio ambiente, como já foi dito, porque elas têm impacto ambiental muito reduzido. Então, isso é uma coisa que ajuda demais. E, como eu disse antes, não depende de muita tecnologia. Uma coisa muito interessante que a gente achou durante as nossas pesquisas foi que na UFLA, uma universidade aqui perto de Lavras, em um mestrado de uma menina, ela desenvolveu uma embalagem sustentável por meio do óleo de copaíba. E foi muito interessante a gente achar isso, porque por meio de materiais inimagináveis que pudessem se tornar embalagem, eles se tornam. Então é muito importante todo esse estudo. Oi, eu sou a Lívia Cristina do Aliá. Eu vim falar sobre as embalagens sustentáveis. Estou com um resuminho aqui, caso eu esqueça alguma coisa. E eu fiquei com a parte de como são feitas as embalagens sustentáveis. Ou seja, as embalagens sustentáveis, elas são feitas por material orgânico ou até mesmo material reciclável. Elas não consomem muita energia, ou seja, elas não puxam muita energia, porque elas são feitas de recursos naturais. E após o descarte de algum tipo de embalagem, ela pode ser avaliada por um ciclo de vida. E tem muitas e muitas outras empresas que começaram a usar outro tipo de embalagem. Por exemplo, o mais comum de todos, assim, é o plástico. Eles demoram para se desenvolver não, se decompor. Eles vão para os oceanos e assim gerando uma poluição, por exemplo, igual o petróleo. Também existe outros tipos de embalagens sustentáveis,
E já existem, eles já estão usando, tipo, feitos com papel reciclável ou até plástico biodegradável. Há também alguns modelos, alguns exemplos, como o leite, o cogumelo, a batata ou até mesmo o eucalipto. Por exemplo, a batata, uma mistura de batata, fibras naturais, água e papel. Eles criam uma embalagem ecológica e isotérmica. Outro exemplo é o eucalipto. Ele desenvolve uma espécie de filme plástico biodegradável, com base de pasta, sai da madeira, da própria árvore de eucalipto. Outro exemplo mesmo é o cogumelo. Eles são criados das raízes mesmo, tipo, das raízes do cogumelo. Ou seja, eles podem ser crescidos em folhas mortas. Eles também, se eu não me engano, podem ser consumidos. Tem cogumelo que é venenoso e tem cogumelo que é comestível, mas, tipo, depende muito do tratamento, da forma e tudo e tal. Outro exemplo também é o camarão. As embalagens podem ser substituíveis por caixas de ovos, caixas de verdura, embalagem de verdura, sabe? Mas o material do camarão, ele é muito caro. Tipo, ele recarrega impossíveis, tipo, de todas as embalagens comestíveis. Oi, eu sou a Bianca e vou falar sobre alguns exemplos de embalagens sustentáveis. Embalagens de vidro. Apesar das embalagens de vidro utilizarem areia em sua produção, elas são facilmente reutilizadas em casa, não liberam substâncias tóxicas e podem ser recicladas e transformadas em outra, sem nenhuma perda de matéria-prima, podendo ser considerada por muitos a embalagem mais sustentável do planeta. Embalagem de alumínio. Além de ser considerada uma embalagem muito eficiente por não servir como barreira. Além de ser considerada uma embalagem muito eficiente por servir como barreira contra a luz, umidade e impurezas, garantindo a preservação das características, o consumo seguro e o aumento de vida útil dos produtos, o alumínio também é considerado como uma ótima solução para o desenvolvimento de embalagens sustentáveis. As características únicas do metal, em conjunto com o comprometimento das empresas da cadeia produtiva do alumínio, desde a extração da bauxita até a reciclagem, contribuem com políticas globais alinhadas a valores de ecoeficiência e de responsabilidade socioambiental. Embalagens de cogumelo. Apesar do seu alto custo, embalagens feitas a partir de raízes de cogumelos crescidas em folhas mortas, humus e uma variedade de substâncias existem. Além de biodegradável, o material pode ser comestível dependendo do tratamento que receber. Em parceria de estudantes com uma empresa em Nova York, criaram embalagens de cogumelos vendidas sob papel reciclado, desenvolvidas principalmente para exercer a função de proteção de utensílios que precisam ser carregados. Os principais benefícios das embalagens de papel reciclado são a potencialização do tempo de vida útil do produto, a energia economizada e a maximização do valor extraído das matérias-primas. Embalagens de bagaço de cana-de-açúcar. Uma jovem curitibana percebeu que as plantações produzem cerca de 200 mil toneladas de bagaço todos os anos e decidiu utilizar todo esse bagaço para substituir as embalagens de isopor. As embalagens foram criadas para frutas, bebidas e hortaliças feitas a partir de painéis de bagaço de cana. A bandeja criada pela jovem está em processo de patenteamento e ela espera que o mercado se interesse em comprovar sua invenção. E ela espera que o mercado se interesse em comprar sua invenção. Embalagens de plástico claro. O plástico poliácido lático é um polímero sintético termoplástico que vem substituindo os plásticos convencionais em diversas aplicações, podendo ser usado em embalagens alimentícias, cosméticas, sacolas plásticas, garrafas, canetas, vidros, tampas, talheres, frascos, copos, bandejas,
pratos, filmes para produção de tubetes, filamentos de impressão 3D, dispositivos médicos, tecidos não trançados, entre outros. Em comparação aos plásticos convencionais que demoram de 500 a 1000 anos para se degradar, o plástico poliácido ganha em disparada, pois leva de 6 meses a 2 anos para se degradar. E quando é descartado corretamente, transforma-se em substâncias inofensivas, pois é facilmente degradado pela água. Embalagens de fibra de coco foram desenvolvidas principalmente para embalar alimentos e não são nocivas para o organismo humano, diferente de alguns tipos de plástico. São embalagens sustentáveis por não demandarem muita tecnologia para serem desenvolvidas. São feitas a partir de matéria-prima nacional, podem voltar para a fábrica para serem recicladas e podem ser biodegradáveis se colocadas no solo. Embalagem de fécula de mandioca. Esse tipo de embalagem acaba sendo biocompatível, compostável e também reciclável. Entretanto, seu custo é muito alto e só podem ser usadas para alimentos secos ou que vão ser consumidos imediatamente, pois se entrarem em contato com a umidade por muito tempo, podem se desmanchar. Bom, esses são alguns exemplos de esses foram alguns exemplos de embalagens sustentáveis. A primeira imagem é de embalagem de cogumelo. As bandejinhas são de fibras de mandioca, a sacola de papel reciclado e a cesta de frutas é de bagaço de cana-de-açúcar. E a cartelinha de ovos é de fibra de coco. Recicláveis também, mas elas têm uma desvantagem que é um pouco ruim, que ela tem um ácido chamado bifenol, que age como disruptor endócrino no nosso sistema. As embalagens sustentáveis, elas têm grande flexibilidade e durabilidade, sem contar que elas são biodegradáveis e podem ser consumidas. A única desvantagem dela é que ela tem um custo muito alto de fabricação e venda. Então, muita gente não compra, não utiliza ela pelo custo. As embalagens sustentáveis de papel reciclável têm uma maximização do valor das matérias-primas e elas economizam muita energia na hora da sua produção. E as desvantagens dela é que a cada reciclagem feita por esse tipo de embalagem, ela perde a qualidade e a possibilidade de ser reciclada. Então, muitas vezes, ela é reciclada só uma vez. As embalagens sustentáveis feitas de fécula de mandioca, elas são compostáveis e compostáveis, também são recicláveis. A desvantagem dela é que ela tem um custo muito alto e só pode ser utilizada em alimentos secos ou alimentos que serão ingeridos rapidamente. As embalagens sustentáveis feitas de bagaço de cana-de-açúcar também são biodegradáveis e bioabsorvíveis. As desvantagens dela é que ela tem que ser descartada em uma usina de compostagem. Ela não pode ser descartada em qualquer lugar. Tem que ser na usina de compostagem. As embalagens sustentáveis de plástico de milho e bactérias, elas são biocompatíveis e biodegradáveis também. A desvantagem dela é que ela não pode ficar em prateleira. Por ela acontecer, elas podem contaminar os outros alimentos. Então, isso dificulta um pouquinho a sua linha. E elas são 40% mais caras do que as embalagens convencionais. As embalagens sustentáveis de fibra de coco têm vantagens sobre ela.
Elas possuem bifenóis e elas são sustentáveis porque não demandam tecnologia na sua produção. E elas são feitas de matéria-prima nacional, que isso a Argentina, o Brasil a produzir. Já as embalagens sustentáveis de oxodegradável, elas têm muita controvérsia sobre ela, porque ela não tem muita vantagem. Porque o tempo que esse plástico biodegradável leva para se decompor é o mesmo tempo que um plástico normal leva para se decompor. Então, tem muita controvérsia em cima desse tipo de embalagem. Muita gente fala que não. E essa foi a minha parte sobre vantagens e desvantagens.